canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer.
Olá, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus permaneça com cada um de nós nesse momento em que vamos abrir a palavra do Senhor
e meditarmos nas Sagradas Escrituras, aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7 e vamos ler desde o versículo 11, a palavra de Deus, até o versículo 17. É uma história muito bonita, é uma história que nos chama atenção para o fato de Jesus estar fazendo um milagre na vida de alguém. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Eu quero orar com você nesse momento e coloque-se diante do Senhor para receber a palavra do Senhor, receber o recado do Senhor nesta hora. Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem algo especial para a vida de cada pessoa que nesse momento está conectada a esta mensagem. Leva a bênção, leva a paz. É em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo comunique esta mensagem de paz aos corações. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos tratar de uma passagem no início do ministério de Jesus, está no Evangelho de Lucas, nós acabamos de ler, e é uma passagem muito interessante. E o tema da palavra que eu quero compartilhar com os irmãos a partir de agora é: quando a aflição se transforma em alegria. Quando a aflição se transforma em alegria. Como cristãos, nós somos remidos do Senhor e precisamos aprender a nos comportar diante das aflições. Afinal, nós somos referencial para o mundo. Este momento é o momento que nós vivemos, um momento de aflições. Que são aflições? Aflições são sofrimentos, são preocupações e angústias exageradas no coração, é crise de todo tipo. Aflições têm um conceito muito amplo dos acontecimentos da vida. Quem não tem vivido aflições nos últimos meses, nos últimos dias? E eu creio que quem nunca viveu uma aflição na sua vida. E nós vamos aprender com o texto de hoje, com essa experiência de Jesus, como reagir às aflições e como transformar as aflições em alegria na nossa vida. E a única diferença de tudo é com Jesus. E nós vamos encontrar Jesus justamente chegando a uma cidade chamada Naim, e naquele momento, a partir dessa chegada dele, havia uma multidão que seguia Jesus, e você pode observar isso no texto. Essa multidão, eu diria, até estava ensandecida, porque Jesus acabara de fazer um milagre. Alguma coisa sobrenatural tinha acabado de acontecer. O capítulo 7 de Lucas, ele começa com Jesus sendo abordado por um centurião romano. E ele não é um judeu, ele pede para que Jesus cure um servo dele. Jesus se dispõe a ir visitar esse servo, orar com esse servo, mas ele
diz para Jesus: olha, Senhor, eu estou acostumado a mandar um soldado vem para cá, um servo vai para lá e tudo, e eles obedecem. Então ele reconhece que Jesus é Senhor. Ele disse: basta uma palavra do Senhor, eu não sou digno nem do Senhor entrar na minha casa. Então Jesus estabelece essa conexão de fé na vida deste homem, e ele aproveita esse gancho da reação de fé desse centurião e aplica e ensina: olha, nem em Israel eu encontrei um semelhante fé. E de fato o servo do centurião foi curado. Bom, é a partir daí que Jesus se retira e vai para Naim. Bom, o centurião tinha um servo que estava à beira da morte. Então vamos pensar numa história que tem uma crescente. Ele está à beira da morte. Esse centurião o servo desse centurião é curado à distância. Agora Jesus vai para Naim e ele se depara com uma outra história. Agora, na agenda de Deus tem ali uma tragédia familiar. Olha, que tragédia é esta? Uma viúva, você observou que é uma viúva. Uma viúva, se pensar, a viúva ela teria futuro se tivesse filhos. Então o marido morreu, não fala do que aconteceu, nem fala o nome dessa viúva. Então a sua esperança de sustento e de futuro estava ali no seu filho. Diz o texto que era um único filho. E esse filho acabara de morrer. E agora, naquele cortejo fúnebre, sai uma multidão acompanhando. Olha, observe bem, vem uma multidão acompanhando Jesus, eufórica pelos milagres e pela palavra transformadora. Enquanto vem uma multidão saindo da cidade, acompanhando a dor, o sofrimento e chorando pela perda daquela mulher, o seu filho que está ali sendo seguindo o velório para o sepultamento. Então, há duas multidões neste momento. Há dois grupos tremendos de pessoas, um eufórico e o outro que chora. Um eufórico porque vê o poder de Deus através de Jesus, e o outro angustiado porque vê a dor daquela mulher. E aquele grupo que está saindo da cidade de Naim, esse grupo está com essa empatia para com esta mulher. São vizinhos, são parentes, são amigos, são pessoas que de uma certa forma fazem parte da história desta mulher e sabem avaliar a dor que ela vem sofrendo. Então, nesse momento, este é o quadro que nós encontramos Jesus. Por isso, a mensagem de hoje é quando a aflição se transforma em alegria. Tá, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa viúva. Tá, vamos pensar no seu passado. Olha, o texto diz apenas que era uma viúva. Não tinha a belíssima pensão do INSS para cobrir das suas despesas deixada pelo marido. Seu filho era a sua esperança. Ele ia crescer, ia trabalhar, construir família e ia sustentar a mãe. Agora não havia mais esperança. Então, o seu passado já era. Perdeu a esperança por causa do esposo. E perde a esperança agora quando o único filho faleceu. Então, ali nós temos um quadro, no passado desta mulher, a condição de uma tragédia desenhada na sua vida. Qual era o seu futuro? Talvez na cultura do judeu, talvez seria resgatada por algum parente, ajudada por algum parente, mas isso quase ninguém cumpria. E já que o povo agora era vassalo do Império Romano, então não havia essa oportunidade, essa condição financeira de muitos de sustentarem mais uma pessoa. Bom, talvez ela se tornasse prostituta para poder se sustentar
com o seu próprio corpo, que isso havia muito naquela época. Bom, certamente ela tenha lutado para sobreviver e criar esse filho único, e agora esse jovem, que era o seu ajudador, estava morto. Tragédia demonstrada, o seu passado agora ficou ali. Não tem mais o que fazer. Vamos pensar também no seu presente. O seu presente desconsolador e o seu futuro sem qualquer esperança de mudança. Olha, quando Jesus chega, aquele enterro está prosseguindo, aquele velório está prosseguindo, vem aquele povo, talvez gritando, eufórico, alegre, falando: oh, você viu o que ele fez com o servo do centurião, você viu o que ele já fez, esse aí é Deus visitando a gente, aquela coisa toda, aquela multidão seguindo Jesus enquanto a outra multidão chora. Agora, uma para à frente da outra. E agora, o seu presente desta mulher, eu volto para esta mulher cujo nome nós não sabemos. É uma mulher abalada por suas perdas e por suas tragédias. Vendo ao redor daquela mulher só havia dor. Sua história era uma história de dor. Sua história era uma história de sofrimento. Sua história era uma história de aflição, de angústia. Não havia mais o que fazer. Não havia mais o que esperar da própria vida. Talvez o grande alvo da sua vida era agora a morte também. Para esquecer tudo aquilo, para anestesiar essa dor, esse sofrimento. Só tinha dor, só tinha desesperança, só tinha um futuro nebuloso. O seu apoio, a sua companhia, agora foi tomado pela morte. E aí eu vejo uma terceira história no meio de tudo isso. Jesus, o Senhor, ele chega na hora certa. Ele chega na hora da tragédia. Ele chega na hora que nós estamos necessitando da sua intervenção. Há pessoas que dizem que estão decepcionadas com Deus, porque Deus parece estar atrasado. Certa vez eu li num jornal uma mulher que se referia ao falecimento do seu marido de uma maneira trágica. Ela dizia assim no aviso do jornal: Deus deu uma cochilada, foi descansar e esqueceu de guardar o meu marido. Bom, aquela lá é uma outra tragédia, uma outra situação, mas Deus não dorme. Quando a palavra de Deus não tosqueneja, Deus não cochila nem dorme, Deus está sempre atento. Nós é que devemos descansar no Senhor. E no meio desses nossos problemas, nessas nossas dificuldades, nós devemos enxergar um Deus agindo, um Deus atuante. E é isso que Jesus vem demonstrar na história desta mulher. Diz o texto que Jesus olhou para esta mulher. Imagina, a multidão agora parou e todo mundo em silêncio atrás de Jesus. Aqueles que vinham fora ficaram em silêncio. E aqueles que estavam chorando, a outra multidão que saía da cidade, também ficou em silêncio. Mas Jesus se aproxima dessa mulher. O texto não fala de Jesus ter tocado no ombro dessa mulher. Mas eu tento imaginar esta palavra carinhosa. Jesus está dizendo: não chores, de uma maneira carinhosa. Ele não está proibindo esta mulher de chorar. A própria palavra de Deus diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas Jesus está dizendo para consolar esta mulher, porque Ele é Deus conosco, é Deus soberano, e Ele está chegando na história desta mulher.
Você que está em casa, talvez você tenha uma tragédia pessoal, uma preocupação intensa, um exame para fazer, talvez você tenha uma enfermidade grave que descobriu nesses dias, talvez você tenha uma crise financeira tremenda, talvez você tenha dificuldade de encontrar os seus parentes e amigos, talvez você tenha dificuldade de conversar com as pessoas, tem preocupação até de sair de casa, diante dessa situação da pandemia, e isso é legítimo, uma preocupação. Mas nós cremos, Jesus, Ele está sempre disponível no meio das nossas aflições. Aleluia! E Jesus chega e diz, não chores. Foi um encontro notável entre duas multidões, mas foi um encontro pessoal de Jesus com aquela mulher e daquela mulher com Jesus. Foi um encontro de multidões, mas foi um encontro de pessoas, de Deus, e uma pessoa que precisava da intervenção miraculosa, extraordinária, poderosa do Senhor. Aleluia! E observemos que nesta frase Jesus demonstra essa grande compaixão. Nesta frase Jesus demonstra a sua empatia. Hoje eu estava acompanhando uma reportagem sobre uma dessas influencers que tem um canal no YouTube, no Instagram e se dispõe a ensinar as pessoas alguma coisa. Bom, tem um monte de seguidores, mas ela se envolveu num tal do aniversário, e isto foi muito criticado nas redes sociais, e até pelos seus seguidores e pela imprensa e tal, e ela resolveu dar uma palavra e uma opinião. E na sua palavra ela disse, eu não conheço ninguém que tenha essa doença, eu não conheço ninguém que tenha esse vírus, eu não tenho ninguém no meu relacionamento. Mas no nosso país, enquanto eu estou gravando essa mensagem, fala-se em torno de 50 mil pessoas que morreram vítimas da Covid-19. E eu vi um repórter analisar a fala dessa influencer. Ele disse, ela não demonstra nenhuma empatia com as pessoas que sofrem. Quando ela diz, eu não tenho ninguém ligado a mim que tem esse problema, então eu estou pouco me lixando, eu estou pouco pensando e me preocupando para que isso esteja acontecendo com essas pessoas. Então, diz o repórter que alguns dos que patrocinavam o seu canal acabaram cancelando o patrocínio. Então ela foi às redes e pediu desculpas e fez um discurso, mas já era tarde demais. Bom, o que fica disso, dessa experiência, é que há pessoas que não têm nenhum sentimento pela dor de quem quer que seja. Eu creio num Deus que olha para mim pessoalmente, que olha para a minha dor, que olha para o meu desespero, que olha para as minhas aflições e os meus sofrimentos interiores e até meus sofrimentos mais íntimos. Jesus, ele chega para essa mulher e ele sente, ele empatiza com a dor e a angústia e o sofrimento desta mulher. Então, diz o texto que ele não progride a sua caminhada, mas ele para. Jesus é o que restaura os nossos sonhos. É a esperança de um futuro melhor. É a esperança dos desesperados. É a esperança dos desesperançados. E aí ele se aproxima de onde está, ali é uma esquife, é uma espécie de caixão, onde era comum naquela época conduzir o corpo de alguém falecido, e Jesus simplesmente se aproxima e ele toca.
E ele diz, e o texto é muito claro, quando Jesus, jovem, eu te mando. Outra tradução diz, meu jovem, eu te ordeno, levanta-te. Não há um diálogo de Jesus com aquela mulher, com aquela multidão. Ele não vai fazer uma conjectura, uma teologia sobre ressurreição, mas ele vai olhar e invadir o coração daquela mulher e dizer se há necessidade dela. Não chores. Mas como não chorar? A sua esperança está ali morta. Então Jesus, sabendo disso, ele se aproxima e ordena, eu te ordeno, meu jovem, levanta-te. E ele se levanta. E ele sai falando. E ele sai dizendo, sua tristeza agora, ó mulher, ó viúva, se transforma em alegria. Sua tristeza se transforma em esperança novamente. A multidão que chorava agora está assustada. A multidão que seguia agora está eufórica novamente. Então eles gritam. Então as multidões, eu imagino que eles se unem naquele momento e chegam a gritar. Grande profeta, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, aleluia. É Deus que invade a nossa história. Não importa o quanto nós estejamos aí, isolados ou preocupados. O que importa é que Deus está invadindo a nossa história para transformar as nossas aflições em alegria. A própria palavra de Deus diz que a tristeza pode durar uma noite inteira. As alegrias vêm pela manhã. Aleluia, Jesus. Eu fico pensando, o que está morrendo na sua vida? O que você está perdendo o encanto como se fosse o enterro de alguém? O que você está perdendo de sonho ou deixou de sonhar? Perdeu a esperança? Talvez seu casamento, talvez suas finanças. Saiba que diante de Jesus, a morte é aniquilada e a tristeza é banida, porque Ele transforma as nossas aflições em alegria. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Que alegria, que legal a multidão. Agora as duas multidões, elas são uníssonas em dizer. Havia uma concepção na multidão de reconhecer e fazer um paralelo entre o restabelecimento da vida daquele menino, daquele rapaz, com o profeta, talvez Elias ou Eliseu ou qualquer um dos profetas. Era um milagre acontecendo. E agora eu quero voltar um pouquinho no texto e voltar um pouquinho na história de Lucas capítulo 7, para chegarmos a concluir esse momento, esta palavra que compartilho com os irmãos nesta hora. No primeiro momento do texto, Jesus ordena, e à distância, sem nem tocar, ele cura o servo de um centurião que estava mortalmente enfermo. E ele foi restabelecido. Aleluia. Mas no mesmo texto, andando com Jesus, você encontra agora um outro tipo de milagre. Agora ele toca, agora ele ordena, agora ele vê, ele sofre com aquela mulher. E há um milagre da ressurreição daquele rapaz. Aleluia, Jesus é bom demais. A multidão, então, ela se une. As duas multidões se transformam numa imensa multidão que reconhece a visitação de Deus através de Jesus. Aleluia. Esse milagre
serve para entendermos que Deus se importa conosco. Esse milagre serve para entendermos que Deus tem empatia com as nossas dificuldades. Logo, as pessoas divulgaram o que Jesus tinha feito. Mas essa história fica marcada e nos ensina que nada foge ao controle de Deus. Não foi acaso que Jesus passou por Naim. Na agenda de Deus tinha, vamos passar por Naim. Ali tem uma mulher que precisa da gente. Na agenda de Deus tinha o projeto de glorificar o nome do Senhor. Por mais que não entendamos algumas situações e circunstâncias da nossa vida, Deus se importa. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um amor condicional. Deus tem um amor eterno. Um amor que não tem começo e não tem fim. E esse milagre deve servir para que saibamos que Deus se importa, que Deus é soberano e Ele tem a vida, a nossa vida, em suas mãos. Se você está vivendo aflições como esta, você não está abandonado, você não está sozinho. Deus se importa. Deus deseja transformar as suas aflições em alegria no Senhor. Que Deus o abençoe. Amém. De todas as coisas que fez por mim, eu não posso jamais me queixar. Então me perdi, não me encontrei. O meu mundo acabou, coração entalhou, mas eu sei que tu pode sentir a dor. Se eu chorar, vai chorar. Se eu sofrer, sofrerá. E quando só estou, ao meu lado estarás. Tomei meu coração, embora o perdão nunca vai me deixar agora. Se eu chorar, clamei por ti, Pai, eu quero a minha vida mudar. Hoje posso ver que há muito a perder, mas eu creio em ti, no teu grande amor, e entendo que nunca sozinho estou. Se eu chorar, vai chorar. Se eu sofrer, sofrerá. E quando só estou, ao meu lado estarás. Tomei meu coração, imploro perdão. Nunca vai me deixar abandonar. Se eu chorar, Ele fez o mar se acalmar. Ele fez o céu
chorar, vai chorar. Se eu sofrer, sofrerá. Enquanto o sol restou, ao meu lado estarás. Quando em meu coração imploro perdão, nunca vai me deixar ou me abandonar. Se eu chorar, Queridos, na nossa pastoral de hoje, nós temos a companhia dos nossos irmãos Rafael, Henrique e sua esposa Valéria Rosa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que tem sido usado pelo Senhor através desse ministério da música. Os irmãos são membros da igreja ICPI, em Águas de Lindóia, nas casas populares. Eu agradeço os irmãos a bondade de nos ceder o material para participar conosco nessa pastoral deste dia. Que Deus os abençoe e continue usando aonde quer que andem. Um grande abraço para vocês. Mas eu quero orar com os irmãos que nesse momento estão passando as suas aflições, as suas angústias. Eu quero orar pelo César, esposo da Elaine Andrade, que está passando um momento difícil de saúde e tem tantas coisas para cuidar. Eu quero orar, continuar orando pela Raquel. Raquel é uma jovem senhora de 30 e poucos anos, que está com uma enfermidade grave e que precisa do cuidado do Senhor. Precisa dessa empatia do Senhor. Eu quero orar pela Cláudia, tia da Sirlene, que está precisando também de uma visita de empatia do Senhor. Vamos orar nesta hora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você que ouviu essa mensagem e que certamente recebeu a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nos sentimos desafiados a crer nessa visitação do Senhor no meio das nossas aflições. Aquela mulher que saía sem esperança, que tinha tantos amigos e parentes acompanhando a sua dor, o seu sofrimento, mal podia imaginar que sua história seria mudada quando o Senhor a encontrou. Louvado seja o teu nome, ó Pai. E Senhor Deus, dá-nos essa convicção que no meio das nossas aflições, das nossas preocupações mais intensas, o Senhor tem empatia e o Senhor cuida de nós. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Eu quero abençoar nesse momento a Raquel. Senhor, esta jovem senhora tem tantos planos, tantos sonhos, e esta enfermidade que chegou, ó Pai. Só o Senhor para fazer um milagre na sua vida. E nós cremos nisso, em nome de Jesus. Cremos também que o Senhor está abençoando o César, Pai. Tranquiliza o coração no meio dessa dificuldade de tratar a saúde. Ó Pai amado, vai à frente. Cuida dele, cuida da esposa, cuida da sua mãe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu coloco a vida da Cláudia, Senhor Deus. Eu não a conheço, o Senhor aqui conhece, e só o Senhor mesmo para trabalhar nesta vida. E agora, Senhor Deus, eu rogo que o Senhor abençoe a família que perdeu um ente querido esta semana, a família da Lúcia, os seus irmãos, os seus familiares. Especialmente, Senhor, nós pedimos o conforto e o consolo do Senhor para esta família que viveu essa perda, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero colocar também neste momento a vida do Danilo, Pai.
cuida do seu tratamento e que o Senhor restaure o teu servo completamente em nome de Jesus. Nós submetemos a Ti o nosso país, no meio dessa pandemia, no meio dessas dificuldades. Nós entregamos, ó Pai, os governos federal, os governos estaduais e municipais, todos aqueles que estão revestidos de autoridade, para que sejam sábios a administrar todas as crises oriundas desta pandemia. Em nome de Jesus nós submetemos a Ti. Entregamos, Senhor Deus, a nossa vida, entregamos cada família. No nome santo de Jesus é que nós clamamos, nós pedimos e agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos acompanhe e que o Senhor sempre nos dê a paz, mesmo que tenhamos que enfrentar aflições, hoje e sempre. Amém. Grande abraço para você, meu irmão. Um grande abraço para você, minha irmã. Fique na paz do Senhor.